Se está tão ruim, por que você fica aí? Já ouviu essa frase? Eu lembro de ouvir essa frase logo que eu cheguei no Japão, como se fosse um pecado reclamar ou não concordar com alguma coisa por aqui. Hoje eu percebo que isso faz parte do choque cultural. Nós somos diferentes, nós somos brasileiros, então a gente não vai concordar com tudo que a gente vê aqui. Na verdade, isso é na vida, né? Isso se amplia para as relações. Você não concorda com tudo, com seu parceiro, com seus filhos, com seus pais, até mesmo com os teóricos que a gente estuda no trabalho, enfim, você não vai concordar com tudo. Você vai ter algo que é seu, a sua essência, e você tem o direito de não concordar com algo, de achar que seria melhor de outra forma. E muitas vezes quem está no Brasil não consegue compreender isso que a gente sente. Tem gente que acha que você está, né, cuspindo no prato que comeu, que você reclama de barriga cheia, enfim, várias coisas. Porém, se eu preciso atacar o tempo inteiro o lugar que eu escolhi para viver, e já faço isso há décadas, digamos, há 10, 15, 20 anos que estou aqui e sempre reclamo e odeio o Japão, odeio com todas as minhas forças, mas não saio daqui. Quer dizer, isso diz muito sobre mim, né? Diz alguma coisa que tem um empecilho, tem algo que me barra, né? Algo que me bloqueia, eu não consigo sair desse movimento. Eu fico aqui, mas sigo odiando, né? Então, por que será que precisa ser assim para algumas pessoas? Porque a insatisfação às vezes te movimenta, né? Você vai fazer às vezes um planejamento, você vai correr atrás para sair, para voltar para o Brasil, para fazer alguma coisa que te traga prazer de novo em viver e não insistir em algo que te faz infeliz. Isso me fez lembrar de um caso que não era de pacientes, nada disso, era um amigo que estava vindo para o Japão, mas antes, né, já tinha um tempo que ele sempre falava para o irmão que queria vir para o Japão. E o irmão já morava aqui há quase 20 e poucos anos, assim, quase 30 anos. Acho que uns 24, 25 anos de Japão, e o irmão só falava mal, né? Olha, não vem, aqui é horrível, a gente é escravo, o trabalho na fábrica não é fácil, acho que você tá distorcendo a realidade, você não imagina o que te espera aqui, e falava muita coisa, né? Inclusive, quando começou, né, ter essas alterações de preço, essa questão da inflação, que olha, tá chegando aqui no Japão, meu, você vai se ferrar, não sei o que, não vem. Só que uma coisa deixava a pessoa encucada, porque, puxa, meu irmão fala tanto, mas ele tá lá, né? Por que que ele não volta pro Brasil? Se é tão ruim o Japão, se o Japão é tudo isso, por que que ele não volta aqui pra São Paulo? Puxa, isso ficava na cabeça dele. Tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha, né? Tem casa no Brasil, por que não volta? E ele decidiu ir mesmo assim, né? Está aqui no Japão. E deu tudo certo, tá aí tranquilo. E não conseguia compreender por que que o irmão falava tão mal. Parecia até que o irmão queria que somente ele mesmo tivesse a experiência de Japão, e não quem ficou no Brasil, né. Então, assim, cada pessoa tem que ter a própria experiência, não dá pra gente passar a experiência, né, a pessoa precisa viver aquilo pra ela ter noção o que ela acha, o que ela pensa sobre isso, o que ela sente, né. Tem muita coisa que não dá pra você, só falando, ajudar alguém, ensinar, a pessoa precisa viver aquilo. Então cada um tem a sua jornada, o seu percurso, mas a incógnita, né, a questão, a dúvida que fica é por que que a pessoa fala mal a vida inteira, mas ela não recua, ela não volta atrás, ela não muda de ideia, então eu vou voltar para o Brasil, eu era mais feliz lá. Às vezes fica só numa ilusão, numa imaginação, pensando muita coisa, mas não consegue partir para a ação, na atitude de realmente voltar, né, não de qualquer jeito, né, planejado e tudo mais. Como já falei aqui em alguns vídeos, esse retorno precisa ser planejado, não por impulsividade, não por saudade, mas muito bem planejado. Mas nunca houve esse movimento, né, para essa pessoa de simplesmente, olha, eu vou embora, né? Eu sou brasileiro, eu vou embora daqui, eu odeio esse país, eu odeio esse lugar e vou voltar, né? Nunca houve esse movimento. E isso é algo que se repete porque é muito difícil, é muito complexo a gente lidar com a ambivalência. São sentimentos bons e ruins em relação a tudo. Tanto em relacionamentos, né? As pessoas amam e odeiam, às vezes, a mesma pessoa. É assim mesmo. E também tem relação com o trabalho, com o país que você mora. Mas o movimento de mudança é algo que precisa, né, acontecer na vida.
porque isso te tira da posição passiva, que só recebe as coisas ruins que estão acontecendo, e te coloca numa posição ativa, de acordo com o seu desejo, né? Você sai da posição passiva e vai para uma posição ativa. Eu vou escolher o meu caminho, né? Eu vou fazer alguma coisa. E a pessoa vai partir, né? Vai voltar ou decide ficar. O importante é que esteja de acordo com o próprio desejo. Então, esta cena de todo mundo, né, que se reúne, às vezes, né, encontra os amigos, e aí tem sempre alguém que tá falando muito mal, mas a pessoa não vai embora. É tipo, o pessoal fala, né, não larga o osso, só fala mal e fica aqui. Então, né, é um pouco contraditório? É, mas também tem uma outra explicação. Muitas vezes essa pessoa, ela tá odiando, não é bem o Japão, mas as experiências que ela viveu aqui. Então, é muito válido o sentimento que ela tem. Muitas vezes é resultado de humilhações, né, repetidas, né, várias vezes que a pessoa teve que tolerar situações dolorosas, né, humilhações mesmo. E essas experiências ruins acabam marcando o psiquismo da pessoa. Então, para ela, o Japão não é bom, não é um bom lugar, porque ela sofreu, né, sofreu humilhações, sofreu no meio de intrigas, né, tem gente que às vezes sofre até com os próprios brasileiros. Então, muitas vezes a pessoa vai embora com muito ódio, com muita raiva, né, e nunca mais volta. Tem outros que não, que vão embora com raiva, mas depois volta, né, mas tem gente que vai embora realmente ferido, né, com o coração muito machucado, porque só a pessoa sabe o que sofreu, o que passou aqui, né. Porém, odiar o Japão pode ou não se tornar uma razão de viver, né. Para algumas pessoas isso vira uma razão de viver. Ela precisa odiar todos os dias o Japão, porque ela não consegue separar as experiências vividas, as pessoas que atravessaram o caminho dela, que ela conheceu, né, com o resto do país, o resto da população. Aí acaba generalizando tudo como se fosse uma coisa só. É a mesma coisa de alguém falar mal de brasileiro e a gente não gosta, né, de ouvir alguma coisa assim. Essa cena da reclamação, né, da tristeza ou do ataque ao Japão não pede pra gente um veredito, né? Então, o Japão é bom ou não é, né? Pede sim uma atenção a esse mecanismo psíquico que está guiando a pessoa. Segundo Melanie Klein, é a inveja. Só que a inveja, que é o oposto de gratidão para Klein, não é você querer aquilo que é do outro. Não é a inveja que a gente conhece popularmente, né? Na psicanálise, a inveja significa destruição, pulsão de morte, ataque, né? Está ligado à pulsão de morte. Então, para Klein, a inveja é atacar justamente aquilo que também me faz bem. Por que a gente fala faz bem, por mais que a pessoa fale mal? Porque, de certa forma, ela consegue sustentar a própria vida com o trabalho dela. Então, às vezes ela ajuda, né? Paga o convênio médico da mãe ou do pai lá no Brasil. Puxa, eu pago o Prevent Senior para minha mãe. A pessoa tem orgulho de falar. Tô pagando o aluguel dos meus filhos, que eles ficaram no Brasil, tô pagando a faculdade da minha filha. Tem várias situações que essa pessoa ela é o porto seguro de alguém. Ou até dela mesma. Às vezes ela não tem família, não tem ninguém, mas ela está construindo alguma coisa para ela mesma. Mas ela não consegue perceber isso. Porque o ódio é maior, né? Então a inveja, né, segundo Klein, faz com que você não queira se sentir em dívida com aquele lugar que te sustenta. Aquele lugar que também tem algo bom. Então a pessoa ela ignora todos os frutos do trabalho dela. Porque tudo isso vem de um lugar que ela odeia viver. Por isso, vira uma carga muito pesada. Para Klein, a inveja, né, o movimento de inveja já começa assim que a gente nasce. O seio da mãe, né, por exemplo, você, quando está ali diante do seio que alimenta, na fantasia primitiva, o mesmo objeto que alimenta, que nutre, precisa ser mordido, atacado. Quando a criança começa a morder o seio da mãe. Porque depender dele, precisar desse seio também é insuportável. Como se fosse assim, puxa, eu sou dependente, eu tô aqui refém desse seio. É uma forma de retaliação atacar, né, morder, porque a inveja não tolera essa dívida com aquilo que também faz bem. Já a gratidão é um movimento oposto. A gratidão está ligada à posição depressiva, que para Klein não tem nada a ver com depressão. A posição depressiva é quando a gente está mais maduro, né, quando a gente está um pouco mais velho, a gente atravessou algumas questões
né, mais maduro emocionalmente, mas não necessariamente que todo mundo mais velho alcançou esse lugar. Mas enfim, a gratidão, ela não é gentileza, não é elogio o tempo todo com alguma coisa, né. Para Klein, é a capacidade de reconhecer que você recebeu algo bom, sem precisar destruir esse lugar, que você conseguiu algo que você recebeu, né. É a possibilidade de sustentar a dependência sem transformá-la em ataque. Então, onde a inveja corrói aquilo que alimenta, aquilo que nutre, a gratidão vai no sentido oposto, a gratidão preserva. A gratidão preserva e valoriza aquilo que nutre, aquilo que alimenta, mesmo sabendo que esse alimento não resolve tudo, né? Porque você não fica cindido, idealizando o Japão, que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Não. Você tem consciência dos momentos difíceis, do preconceito que você já sofreu, de todas essas questões. Mas você também olha para os frutos que você está colhendo, né? O que você vem ali conquistando, mesmo que pareça pouco, pequeno para algumas pessoas, mas você valoriza isso. O Japão que oferece oportunidade é o mesmo que exige rigor, né? As regras, mantém aquelas hierarquias rígidas e atravessa uma tensão própria, né, no país, porque precisa do estrangeiro para sustentar setores inteiros, ao mesmo tempo em que aperta as exigências sobre quem chega. Então, isso não faz dele um vilão nem um herói, mas faz dele um objeto ambivalente, como qualquer objeto real. A questão clínica não é se o Japão merece essa queixa, mas sim qual movimento a gente escolhe. Gratidão ou inveja, né? Eu vou destruir, a inveja é ataque e destruição, e a gratidão, eu consigo ver os dois lados da coisa. Teve momentos difíceis, ruins, né? Teve coisas que eu vivi que eu sei que não foram legais, mas também eu tenho muita coisa boa aqui, né? Então, qual dos dois movimentos que eu me relaciono, né? Com a ambivalência, a partir de qual dos dois modos, né? De existir a mesma oportunidade migratória, ela produz efeitos psíquicos opostos conforme a estrutura de quem a recebe. Então, um sujeito que converte o ganho em convênio médico para o pai ou para a mãe, faculdade para o filho, né? É um movimento que Klein nomeia de reparação. Eu consigo transformar aquilo que eu estou vivendo em algo bom, né? Um cuidado para alguém, por exemplo. E já um outro sujeito, com uma outra estrutura, ele vai seguir atacando o mesmo ambiente que ele recebe uma sustentação. Ainda assim vai seguir, né, atacando. É uma lógica diferente. É a lógica da inveja, da destruição. A diferença não está no caráter, está na capacidade psíquica de sustentar que um objeto bom exista sem a necessidade de destruir esse objeto. Então, o rigor japonês, ele não vai, se a gente pensar bem, né, ele não vai ceder a queixas, reclamações, né, a tradição, a gente não vai reconstruir tudo do zero, porque somos estrangeiros, eles têm que mudar tudo, né, a nossa indignação não vai, né, desconstruir o Japão. O único ponto em que nós temos algum tipo de gerência que a gente consegue controlar, real, é a nossa própria posição diante daquilo que a gente encontra, né, diante daquilo que a gente quer viver. Então, de certa forma, você gasta muita energia pensando ou tentando destruir um alvo que não responde, né? Você se desgasta porque esse alvo, o Japão, não vai mudar, né? Então, decidir permanência, né? Eu vou ficar. Ou decidir ir embora, né? Eu vou sair daqui. É o único movimento que produz algum efeito na sua vida, né? Quer dizer, é a sua capacidade de escolha junto com a sua atitude. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Senão você vai ficar refém de pensamentos, ruminando, ruminando, né? Então, assim, se está ruim aqui, por que que fica, né? Essa pergunta, ela não busca um culpado, ela busca uma investigação. Caramba, onde que está essa minha decisão? O que acontece? Por que eu não consigo decidir? Porque eu não quero escolher. Eu me abstenho disso, eu não quero escolher. Porque se eu ficar atacando sem decidir nada, é como sustentar uma posição sem sujeito, né? Eu não existo. Porque a energia, ela vai todo pro ataque.
ela não vai em direção ao próprio desejo, né. Então o que que você quer? Né, se tá ruim, então o que você quer? Pra onde você quer ir? Às vezes a pessoa nem volta para o Brasil, vai pra outro lugar, né, mas ela faz alguma coisa. Permanecer por escolha, sustentando a ambivalência, né, eu consigo ter uma visão integrada, eu vejo aqui pontos positivos e pontos negativos de morar aqui, né. É diferente de quem vive ainda na inércia, né, não consegue sair do lugar, ataca, ataca e não consegue enxergar nada de bom, né, nenhum lado bom, não existe lado bom no Japão, só lado ruim. E com isso a pessoa acaba se entregando à infelicidade, à amargura, né, e aí perde muito tempo da vida ruminando aquilo, né. Fica ali às vezes 10, 15, 20 anos, sempre naquele mesmo ponto, não consegue atravessar. Inveja e gratidão não são traços de personalidade, são 2 destinos possíveis para a mesma experiência, né. Qual o caminho, qual a porta que eu vou abrir, né, inveja ou gratidão, né, por onde eu vou passar. Quem paga convênio de pai, de mãe, né, quem paga a faculdade dos filhos, quem ajuda no aluguel dos filhos ou da irmã, da mãe, enfim, quem ficou no Brasil, com o salário daqui, não ignora que é difícil, né, as dificuldades de viver aqui, de ser imigrante. Mas ela usa, né, a pessoa, ela usa o que ela recebeu como material de construção. Eu vou usar isso a favor de alguém, né, a favor da nossa história. Não decide pela permanência a partir disso, né, das necessidades supridas. E olha, né, reconhece os frutos do trabalho. Agora não a partir da queixa, porque a queixa não vai mudar nada, né, não vai fazer você sair do lugar. Se eu ficar só me queixando, eu realmente não vou resolver nada. Todos temos o direito de reclamar e não concordar com tudo que passamos aqui, né, isso é legítimo. Nós somos brasileiros, nós não somos japoneses. A gente vai ter um choque cultural com muita coisa. Porém, quando isso se sustenta por décadas, talvez seja algo que diz muito sobre a nossa posição diante da vida. Nós escolhemos aguentar tudo passivamente ou chegou a hora de tomar uma atitude, né, diante dessa insatisfação? Ué, eu vou buscar prazer, eu vou ser feliz. Eu cansei, né, de ser infeliz, de ter só coisas ruins, se são só coisas ruins, ou enxergar, né? Será que eu consigo enxergar os frutos do meu trabalho? Caramba, é mesmo, né? Puxa, já quitei o carro, comprei uma casa, ou enfim, tentar enxergar algum fruto, alguma coisa que você fez, que você construiu, o que você foi capaz de ajudar, né? Alguém que você foi capaz de ajudar, não só a si mesmo, mas às vezes tem muita coisa que você esqueceu e que graças ao seu trabalho você conseguiu. E esse trabalho, sendo no Japão, né, merece muito mais ser valorizado do que atacado, né? Você atacar o país ou atacar o seu trabalho. É mais fácil você mudar de trabalho, na verdade, se você está vivendo uma situação muito difícil, né, de humilhações, de pawarra, como a gente já conversou aqui, situações, né, terríveis, às vezes, que você está vivendo e você pode mudar de caixá, né? Muita gente muda de caixá, vai para um lugar melhor, né? Mas a pessoa ela está num movimento, ela não fica parada. Mas se você ficar só ruminando aquilo, isso não vai te salvar, né? Não vai te ajudar, não vai mudar a sua realidade, não vai transformar o seu caminho. Então, no vídeo de hoje eu fico por aqui. E você? Fica ou vai embora? Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.